Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido, na fração do pão. No mesmo dia da ressurreição do Senhor, 2 discípulos vão deixando Jerusalém e caminham na direção de Emaús. Possivelmente, fossem peregrinos vindos à cidade de Davi por ocasião da Páscoa. Esta aldeia, atual Anvas, ficava, segundo uns, a 11,5 km de Jerusalém, e outros, a 30. Os dois amigos vão conversando sobre os últimos acontecimentos. De repente, um viajante que ia à mesma direção, se junta a eles. Este homem é Jesus Cristo, mas eles não o reconhecem. O mesmo havia acontecido antes com Madalena. O fato de eles não conhecerem Jesus possui dupla explicação. Possivelmente, por não pertencerem ao círculo dos 12, não conhecessem Jesus muito bem e, ainda como Madalena, estavam certos de que Jesus havia morrido. E se morrera, não poderia estar ali. Em segundo lugar, o próprio Jesus não quis se dar a conhecer aos dois homens, podendo ter usado um recurso fluídico para disfarçar a sua aparência. O assunto da conversa era a crucificação de Jesus, ocorrida na sexta-feira. A cidade, por causa da Páscoa, deveria estar muito cheia, com peregrinos vindos de todas as partes. Uma crucificação não era, de modo algum, um acontecimento banal e, muito menos, a crucificação de uma pessoa muito conhecida na cidade, como era o caso de Jesus. Eles demonstram grande desânimo, pois, se Jesus era o Messias, não poderia ter morrido como morreu, e o pior, já tinham se passado 3 dias de sua morte e as coisas haviam voltado à normalidade. Então, parecendo muito bem informados, fazem referência às mulheres que estiveram no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus, mas 2 anjos, que disseram-lhes que ele ali não mais estava. Neste momento Jesus interfere, dizendo a eles que estavam enganados, pois as Escrituras desenvolviam a tese de um Messias sofredor. É por este motivo que ele fala de Moisés e dos profetas, mostrando que elas se haviam cumprido em Jesus. Chegando a Emaús, Jesus diz que continuará a sua viagem, mas os 2 homens o convidam para que ele fosse à casa deles. Jesus aceita e senta-se à mesa. Nesta hora, Jesus toma o pão e o parte. É nesse momento que eles reconhecem o Mestre, talvez por ser essa, uma das práticas mais comuns do Cristo, ou pelo modo característico de fazer aquilo. Ainda estão se refazendo da surpresa, quando Jesus desaparece. Ao que parece, nesta oportunidade Jesus se manifestou materializado. Aparição de Jesus a seus apóstolos. À tarde do primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam os discípulos reunidos por temor aos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles, dizendo-lhes: "A paz seja convosco." E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegram vendo o Senhor. Disse outra vez: "A paz esteja convosco. Como meu Pai me enviou, assim eu também vos envio." Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, estes serão perdoados; aqueles aos quais retiverdes, serão retidos." Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos, então, lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, se eu não puser meus dedos nas suas feridas e minha mão no seu lado, não o crerei." 8 dias depois, estavam de novo os discípulos reunidos na casa de Tomé com eles. Veio Jesus, estando a porta fechada, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Disse, depois a Tomé: "Põe teu dedo aqui e vê minha mão. Estende tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram." Aqui,
temos duas aparições do Cristo. A primeira acontece na tarde do mesmo dia da ressurreição. Os 10 apóstolos, Judas Iscariotes já havia morrido e Tomé não estava presente nesta primeira vez, estão reunidos. Talvez houvesse com eles mais pessoas, não citadas pelos evangelistas. Não se diz qual foi o lugar, mas provavelmente fosse o cenáculo. As portas estavam bem fechadas, porque a proximidade da crucificação e os boatos sobre a desaparição do corpo poderiam causar uma grande hostilidade contra os amigos de Jesus. Nesse momento, embora as portas estivessem fechadas, Jesus penetra o local. Nada existe de sobrenatural nesse caso, uma vez que Jesus se apresenta com seu corpo fluídico, perispírito, e a este corpo, como já vimos em outra parte desta obra, a matéria não oferece resistência alguma. Do mesmo modo que acontecera no episódio em que Jesus caminha sobre as águas, os discípulos o tomam por um fantasma e ficam aterrados. Jesus procura acalmá-los, desejando-lhes paz. Na narrativa de Lucas, para provar que ele não era um fantasma, Jesus come um pedaço de peixe assado diante deles. Para que isso pudesse acontecer, Jesus, se valendo dos fluidos dos próprios apóstolos, imprimiu, depois de entrar na casa, ao seu corpo, aspectos da materialidade. Do mesmo modo, ele precisou materializar o corpo para poder mostrar aos apóstolos as marcas da paixão e, inclusive, permitir que Tomé tocasse com o dedo as suas chagas. Palavras finais. Chegamos ao final deste trabalho com a certeza de que fizemos o possível para preservar a teoria espírita sobre os milagres, que se encontra, principalmente, em A Gênese. Assim, esperamos ter deixado bastante claro que o milagre, tomado como uma derrogação da lei da natureza, não é uma ideia espírita. Se Deus fizesse um milagre, estaria derrogando as suas próprias leis, e o dever de um legislador, mesmo dos legisladores humanos, é respeitar as leis por eles próprios criadas. Assim, não se pode imaginar que Deus, soberanamente justo, sábio e bom, pudesse, apenas para manifestar o seu poder, fazer um milagre qualquer, derrogando uma de suas leis. Se Jesus tivesse feito milagres, teria ele mesmo derrogado uma lei de Deus e, nesse caso, seria maior do que Deus, o que é arrematado absurdo. Logo, o mais correto e razoável seria admitir a impossibilidade do milagre. Fim.